A bomba nuclear que matou pessoas sem explodir. O núcleo do demônio. Quando pensamos em bombas nucleares, imediatamente nos vem à mente a devastação provocada por explosões colossais, como as de Hiroshima e Nagasaki. Mas e se eu te dissesse que uma dessas armas mortais conseguiu causar mortes e pânico sem sequer ser detonada? Este é o perturbador caso do núcleo do demônio, um pedaço de plutônio que se tornou sinônimo de perigo, fatalidade e mistério científico. O contexto histórico do núcleo do demônio. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lideraram o Projeto Manhattan, uma iniciativa ultrasecreta destinada a criar as primeiras bombas atômicas. Foi nesse contexto que o núcleo do demônio surgiu. Este núcleo era uma esfera de plutônio com cerca de 6,2 kg, projetada inicialmente para ser usada em uma terceira bomba nuclear, caso fosse necessário atacar o Japão novamente após Hiroshima e Nagasaki. Felizmente, a rendição japonesa tornou desnecessário o uso de uma terceira bomba, mas o núcleo não foi descartado. Em vez disso, foi utilizado em experimentos científicos para estudar o comportamento do plutônio e entender melhor como essas armas poderiam ser refinadas. É aí que a história se torna trágica. O perigo invisível do plutônio. Para compreender o perigo do núcleo do demônio, é importante saber como o plutônio funciona. Esse elemento químico é altamente radioativo e, quando comprimido, pode atingir a massa crítica, desencadeando uma reação nuclear em cadeia. No caso do núcleo do demônio, ele foi projetado para ficar perigosamente próximo da massa crítica, o que o tornava um objeto extremamente instável. O trabalho com materiais como o plutônio requer precisão absoluta e protocolos de segurança rigorosos. No entanto, em um ambiente de pesquisa, onde a pressão por resultados era enorme, os riscos acabaram sendo subestimados. Foi essa combinação de arrogância científica e falta de cautela que resultou em duas tragédias fatais envolvendo o núcleo. O primeiro acidente fatal. O primeiro incidente ocorreu em 21 de agosto de 1945, poucos dias após o fim da Segunda Guerra Mundial. O físico Harry Daghlian estava conduzindo experimentos no Laboratório Nacional de Los Alamos. Durante o teste, ele usava blocos de carbeto de tungstênio para cercar o núcleo e refletir os nêutrons de volta, aumentando a reatividade. Em um momento de descuido, Daghlian deixou cair acidentalmente um dos blocos sobre o núcleo, fazendo com que ele atingisse a massa crítica temporariamente. Um clarão azul, conhecido como efeito Cherenkov, iluminou o ambiente, indicando que uma intensa radiação havia sido liberada. Daghlian conseguiu remover o bloco rapidamente, mas já era tarde. Ele recebeu uma dose letal de radiação e morreu 25 dias depois, sofrendo sintomas terríveis de envenenamento por radiação. O segundo acidente fatal. Menos de um ano depois, em 21 de maio de 1946, outro acidente envolvendo o núcleo do demônio tiraria mais uma vida. Desta vez, a vítima foi o físico Louis Slotin, que era conhecido por sua habilidade e confiança no manuseio de materiais radioativos. Slotin estava realizando um experimento chamado Brincando com a Cauda do Dragão, uma descrição macabra e assustadoramente precisa da técnica que utilizava. No experimento, Slotin usava uma chave de fenda para separar duas metades de uma esfera refletora de berílio que cercava o núcleo. Essa configuração permitia que ele se aproximasse perigosamente da massa crítica para estudar o comportamento dos nêutrons. Durante o procedimento, a chave de fenda escorregou, deixando as duas metades da esfera se fecharem completamente ao redor do núcleo. Mais uma vez, um clarão azul preencheu a sala. Slotin teve presença de espírito para separar as peças imediatamente, salvando seus colegas de uma dose fatal de radiação, mas ele próprio foi exposto a níveis letais. Ele faleceu 9 dias depois, vítima de envenenamento agudo por radiação. Sua coragem em proteger os outros é lembrada, mas o acidente também expôs as falhas nos protocolos de segurança da época. Por que o nome Núcleo do Demônio? Após esses eventos, o núcleo recebeu o apelido sinistro de Núcleo do Demônio. O nome reflete não apenas a letalidade do material, mas também o mistério e o medo associados a ele.
ele parecia ter uma espécie de vontade própria para causar tragédias, o que alimentou lendas e histórias ao seu redor. No entanto, a verdade é que os acidentes foram resultados de erros humanos e de práticas inseguras, e não de alguma propriedade mística ou sobrenatural do plutônio. Ainda assim, o nome permaneceu como um lembrete sombrio dos perigos de subestimar a ciência. O destino final do núcleo. Após os dois incidentes, o núcleo do demônio foi finalmente derretido e usado para outros fins nucleares. Os cientistas perceberam que não era mais viável ou ético continuar utilizando o núcleo em experimentos. Ele deixou de existir como uma única peça de plutônio, mas sua história permanece como um exemplo do custo humano das descobertas científicas. As lições aprendidas. Os eventos envolvendo o núcleo do demônio mudaram para sempre a maneira como os cientistas lidam com materiais radioativos. Protocolos de segurança mais rigorosos foram implementados e práticas como a de brincar com a cauda do dragão foram completamente abolidas. Esses avanços ajudaram a evitar tragédias semelhantes no futuro, mas também serviram como um lembrete de que a ciência, quando tratada com descuido, pode ser tão perigosa quanto poderosa. O legado do núcleo do demônio. O caso do núcleo do demônio levanta questões profundas sobre o equilíbrio entre progresso científico e ética. Até que ponto estamos dispostos a arriscar vidas em nome da ciência? Essa pergunta continua relevante, especialmente em um mundo onde tecnologias como inteligência artificial, biotecnologia e energia nuclear ainda apresentam riscos significativos. Além disso, a história do núcleo também nos ensina a respeitar o poder da natureza e a complexidade do universo. Trabalhar com forças tão fundamentais exige não apenas conhecimento, mas também humildade e responsabilidade. Embora o núcleo do demônio tenha deixado de existir fisicamente, sua história permanece viva como um aviso sobre os perigos do desconhecido. E em um mundo onde a ciência continua a explorar os limites do possível, nunca foi tão importante lembrar das lições aprendidas com esse pedaço mortal de plutônio. Então, o que achou desse vídeo? Já conhecia essa história? Conta pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!